pode ir na ONU, na Liga da Justiça, que não estou nem aí, de Tarcísio, sobre denúncias de atuação da PM. Passar o primeiro comentário. Professor Eduardo Vieira, você queria ter um governador assim aí no Rio, professor? Olha, aqui no Rio, eu vou dizer para vocês que nós não devemos nada a ninguém. Nós temos um histórico impecável de 100% dos nossos governadores presos. Né? Então, isso é uma coisa que todo carioca de bem se honra. Né? A gente enche o peito e diz, olha, todo mundo, aqui a gente garante, vai para a cadeia, todo mundo, é garantido. Não, olha, gente, é realmente sensacional, né? O trabalho do DERIT, né, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, evidentemente colocado lá pelo Tarcísio, né? Então, palmas para o Tarcísio, palmas para o DERIT. O crime, ele só aceita uma linguagem, que é a linguagem do confronto. E o lado de lá, o regressismo, o lado de lá trabalha especificamente para fazer com que haja cada vez mais incentivo ao crime. Quando o bandido, na verdade, quando o sujeito está na encruzilhada para decidir o que ele vai fazer da vida dele, né? E ele pensa, bom, a coisa está apertada, vou trabalhar ou vou roubar. Ele pesa os incentivos a favor e os incentivos contra. Ele pesa os riscos de uma determinada atividade. O que a esquerda faz o tempo todo é reduzir os riscos para que o cidadão, neste momento, nessa encruzilhada, antes de decidir se tornar um bandido, porque aqui cabe um parênteses, todo bandido é bandido por volição própria, por vontade. Ninguém é forçado a ser bandido. Ninguém é forçado a ser bandido, não existe isso. Ser bandido é uma decisão individual de cada pessoa. Né? Não existe a sociedade forçando ninguém a ser bandido. Simplesmente o cara escolhe. E nessa escolha, ele faz essa análise de risco, de pesos, contrapesos e por aí vai. E a esquerda vem trabalhando para fazer com que se torne cada vez mais atraente a vida do crime. Por quê? Porque quando você tem mais crime, você tem uma maior disrupção do tecido social. Você tem mais desespero da população, porque a segurança pública é um elemento da sociedade que se reflete em todas as áreas. A falta de segurança pública reduz performance educacional, falta de segurança pública reduz performance econômica, falta de segurança pública reduz performance na área de turismo, na área de esporte, né? Toda a sociedade é afetada por segurança pública. Então, é uma das pautas cruciais para o regressista. Diluindo a segurança pública, o cidadão passa a não viver decentemente mais. À medida que a vida dele vai se tornando pior, você vai se tornando mais afeito, mais vulnerável ao desespero. E quando você abraça cada vez mais o desespero, você se torna mais comprador da ideia de que pode existir uma solução mágica se você abrir mão de determinados elementos que você já passa a não valorizar, porque, afinal de contas, por exemplo, o que importa a sua liberdade de ir e vir, né? De ir até o barzinho tomar uma cerveja, quando você já não vai mais, porque você tem medo de estar na rua às 10 horas da noite e tomar tiro de bandido. Então, você abre mão facilmente das suas liberdades, né? Inclusive da sua privacidade, em nome de uma visão completamente errada de que o Estado vai, então, resolver os seus problemas. Dessa forma, a equação está perfeita para você ter uma sociedade mais afeita ao controle estatal e menos afeita justamente à soberania, né?
que é o caso, por exemplo, do Chega. O Chega é um partido soberanista. E onde começa a soberania? Soberania começa no indivíduo, depois se reflete para a vizinhança e depois a nação. Então, é a tempestade perfeita, digamos assim, é para isso que trabalha a bandidagem do regressismo, e é contra isso que está agindo maravilhosamente bem o Derrite e o Tarcísio. Parabéns aos dois e a toda a turma que faz a segurança de São Paulo se tornar uma realidade. Agora sim, passo o comentário para o doutor Sepúlveda. Olha, nós sabemos como a esquerda ela age no mundo inteiro e age no Brasil, que ela promove a defesa do banditismo e do crime. Ela ataca a polícia, ela ataca o combate ao crime organizado, ela ataca todos esses pontos, e é o que nós estamos assistindo, e por isso essas declarações do Tarcísio. Mas eu queria chamar aqui a atenção para algo que me parece que está subjacente a todo esse ataque feroz, tanto de denúncias internacionais como de ataques do próprio governo do Lula, como ataques da imprensa. O Tarcísio e o Derrite promoveram uma grande mudança na estrutura, na cúpula da Polícia Militar de São Paulo, e chamaram para o comando muitos coronéis ligados à rota. Há, portanto, uma intenção de um combate efetivo e de um combate sistemático a uma das maiores organizações criminosas, que é o PCC, e a outras adjacentes e que dominam a situação no Brasil. Ora, portanto, isso aqui tem um alcance maior. Nós vemos que há uma guerra de bastidores, pois o que nós temos visto no país com esse desgoverno e com as complicidades dentro da justiça é soltarem líderes do PCC, soltarem líderes do crime organizado, são visitas do crime organizado, são as visitas do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça, ao Ministério dos Direitos Humanos, e assim vai se criando uma política de cumplicidade com o narcoterrorismo. Agora, pulem um pouquinho mais e lembrem-se do que nós conversamos antes aqui no programa sobre a cumplicidade do Lula com o narco-estado da Venezuela, com o narcoterrorismo da Venezuela. Tudo isso está integrado. Portanto, este combate ao crime organizado dessa forma determinada e dessa forma implacável, como está sendo feito em São Paulo, está incomodando muitos esquemas políticos, judiciais e internacionais ligados ao Foro de São Paulo ou com ligações a outros mecanismos da esquerda internacional. Então, eu acho que nós devíamos alargar um pouquinho as nossas vistas e ver o seguinte: todo esse ataque ao Derrite e todo esse ataque ao governador Tarcísio tem um fundamento. E esse fundamento está para além do combate imediato ao crime. Há fortes esquemas que estão sendo perturbados. Há fortes esquemas que têm a ver com o Foro de São Paulo, que se querem consolidar e que, por exemplo, o Lula consolida ao apoiar o Maduro e a farsa eleitoral dele. E isso tudo se relaciona com o Brasil. Então, vejam nessa perspectiva esse ataque internacional ao Tarcísio e esse ataque da mídia e do governo federal ao Tarcísio e ao que está sendo feito no combate ao crime organizado em São Paulo. Obrigado, doutor Sepúlveda. Passo o comentário para o Paulo Figueiredo. Fica evidente, até através do comentário do doutor Sepúlveda, que existe um mecanismo, existe todo um sistema de promoção
do aumento da violência e da criminalidade nos países, travestido de defesa dos direitos dos criminosos, né? Então a gente tem diversas ONGs aí que trabalham nisso, com o auxílio de uma narrativa, uma engenharia social levada adiante através da grande imprensa, que sempre chama os marginais, os criminosos, sejam eles estupradores, seja o que for, não de criminosos, mas de suspeitos, né? Ou às vezes até de estudante, né? A gente já viu isso, né? Um assassinou alguém para roubar um celular e foi chamado de estudante, mesmo sendo pego em flagrante. Então, fica elucidado todo esse sistema que trabalha para a defesa dos criminosos, defesa dos direitos criminosos. Mas o resultado disso sempre é um aumento da criminalidade. Por que eu digo isso? Porque políticas públicas que são levadas adiante por essas ONGs, como, por exemplo, essas duas ONGs que denunciaram o Tarcísio na ONU, são ONGs que já denunciaram o Bolsonaro também, são ONGs que defendem, que são contra a redução da maioridade penal, elas já fizeram campanhas contra a redução da maioridade penal, são ONGs que defendem as saidinhas, por exemplo, e tudo isso contribui para o quê? Para o aumento da criminalidade. Por isso que eu afirmo que existe um sistema todo ele gerado para aumentar a criminalidade nos países, sempre fomentados por ONGs que têm uma visão progressista, né, entre aspas, como diz o professor Eduardo, chama de regressista, né? Essa visão mais à esquerda de como combater, entre aspas, né, a criminalidade, onde eles acham que tem que ler livros para não ter criminalidade. É mentira, né? Aí tem aquele meme que aparece, livros que vão trazer a paz. Aí tem aquele meme que está Osama Bin Laden com uma biblioteca gigante atrás dele. A gente vê esses memes que trazem para a realidade o que realmente funciona. E o que realmente funciona é o que o professor Eduardo falou, é o confronto com a criminalidade, você mostrando força. Foi assim que aconteceu em El Salvador, onde os índices de criminalidade estão beirando a zero agora. Por quê? Porque houve um confronto, eles prenderam, eles estavam lá para cumprir pena, não tinha saidinha, não tinha nada disso. E o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, também foi denunciado na ONU por crimes contra os direitos humanos. Está lá a população de El Salvador gozando de segurança. Então fica bem claro isso, né, gente? Essas ONGs com auxílio da imprensa, com outros organismos internacionais, e a gente está sempre permeando esse assunto que é o tráfico de drogas, a esquerda, o Foro de São Paulo, tudo tem uma linha que tu vai puxando, vem ditador, vem presidente, vem partido, vem facção criminosa, todos eles ligados, né, sempre à esquerda mundial.